Seja muito bem-vinda a essa aula de mapeamento facial, onde eu vou te mostrar todos os detalhes de como eu faço esse trabalho. E essa aula é uma aula exclusiva do meu curso online, né? Mas eu vou deixá-la disponível aqui para vocês por algum tempo. Então aproveite, porque aqui eu vou mostrar para vocês todos os detalhes, todos os produtos que eu utilizo, qual a forma que eu realizo meu mapeamento. Por alguns dias vai estar disponível aqui para vocês. Então já vamos lá, vamos começar. Então antes de começar, eu já quero te dizer que antes de iniciar ali o procedimento de mapeamento facial, é importante que você avalie a sua cliente, que você avalie a sobrancelha da sua cliente, se ela é uma sobrancelha fina, grossa, se ela é muito falhada, se ela é uma sobrancelha mais rala, ou se ela é bem cheinha, né, com bastante pelinhos. É importante que você avalie isso antes de dar início, porque aí você vai conseguir identificar onde você pode melhorar, qual parte você consegue levantar um pouquinho mais, ou deixar mais grossinha, se precisar de uma reconstrução de sobrancelhas. Nessa análise é onde você vai conseguir perceber o que você pode fazer para melhorar as sobrancelhas da sua cliente. Então eu já tô aqui com a minha modelo, a gente já vai dar início. Eu já vou fazer uma avaliação da sobrancelha dela para que vocês possam ver também como fazer isso, tá bom? Bom, meninas, então vamos começar aqui. Primeiro eu vou analisar a sobrancelha dessa cliente, dessa modelo. Aqui temos uma sobrancelha não muito fininha, nem muito grossa. Vocês percebem que ela tem uma espessura mediana, não é tão fina, também não é muito grossa. E além disso, ela tem pouco pelo, tá vendo? Não é uma sobrancelha super falhada, mas também não é uma sobrancelha muito cheia. Se você penteia, dependendo do jeitinho que você penteia, olha, fica com umas falhinhas aqui embaixo. Aqui no início da sobrancelha dela também tem bem menos pelinho. Dos dois lados, tá vendo? É importante a gente lembrar também que num design simples não é possível fazer mudanças muito drásticas. Então, se ela tiver uma sobrancelha muito fininha, não tem como engrossar muito. Você pode indicar para ela, a partir dessa avaliação, fazer uma reconstrução ou, quem sabe, uma micropigmentação, dependendo da sobrancelha dela. Aqui no caso, você pode perceber que é natural da sobrancelha dela. Ela não ficou falhada ou rala porque foi tirada errada. É uma questão de identidade da sobrancelha dela mesmo. Olha, ela já é assim, em todo o corpinho da sobrancelha aqui, ela já é mais ralinha mesmo. Então, para começar, existem alguns produtinhos que vocês podem estar usando para fazer essa higienização, né? E assim, vou mostrar alguns aqui para você. O primeiro produtinho que eu quero mostrar pra vocês é esse sabonetinho em gel. Ele é próprio para sobrancelhas, tá, gente? Então, ele é literalmente um gelzinho. Vou colocar aqui uma gotinha pra vocês verem. Ó, um sabonetinho líquido. E a gente pode estar usando ele pra fazer a limpeza das sobrancelhas. O segundo produto que eu vou mostrar pra vocês, na verdade esse daqui é uma espuminha que a gente faz, a minha já tá até manchadinha aqui de rena, mas a gente coloca aqui dentro shampoozinho Johnson, shampoo neutro, né, e água, aí a gente mistura, dá uma chacoalhadinha, e aí ele vai sair uma espuminha mesmo, quer ver? Ó, tá vendo? Essa espuminha a gente vai poder fazer a higienização da sobrancelha da cliente também. É muito importante que você faça uma boa higienização da sobrancelha da sua cliente, porque assim a fixação da sua marcação ali, né, do mapeamento vai ser muito melhor. É como se quanto mais limpo você deixa aqui a pele, menos oleosidade, né? É como se o seu mapeamento grudasse na pele, ele fixa muito mais, tá? Então eu vou mostrar pra vocês também o esfoliante. Esse aqui é um esfoliantezinho esfoliante facial mesmo. Você pode comprar qualquer esfoliante facial, tá? Eu vou deixar pra vocês aqui algumas marcas, se vocês quiserem, pra vocês estarem comprando. Mas um esfoliante facial. O esfoliante facial ajuda a remover as células mortas que estão presentes ali na pele. E por último, vou mostrar pra vocês o álcool em gel. Ele é um álcool 70, álcool normal, tá, gente? De mão mesmo. Esse álcool em gel, ele é muito interessante você passar
antes de fazer uma rena, uma aplicação de rena. Esfoliante também. É bem interessante você usar o esfoliante, porque daí tanto o esfoliante quanto o álcool em gel, eles têm a capacidade de remover o manto hidrolipídico que existe aqui presente na pele. Então, ele tira toda essa primeira camadinha de gordura, de oleosidade, para poder a rena ou a marcação fixar bem mais. Então, já vou começar fazendo aqui uma esfoliação. É uma esfoliação leve, tá, gente? Não é nada muito com a mão pesada, nada demais. Uma esfoliaçãozinha bem de leve. Não só aqui nas beiradinhas da sobrancelha, mas por dentro também, porque daí a gente consegue limpar bem por dentro da sobrancelha dela. Tem muita cliente que às vezes passa sombra, lápis durante o dia e muitas delas não fazem a higienização correta. Então, quando volta ali, tem bastante resquício de sombra, de lápis, para você remover antes de dar início ao procedimento. Agora, com o auxílio de um algodãozinho seco, eu vou remover esse esfoliante. Ele não é um esfoliante muito grosso, tá, gente? Ele é bem fininho. Ele é próprio pro rosto mesmo. E agora, com o algodãozinho molhadinho, eu vou passar também aqui para remover o restinho dessas pedrinhas, né, dessa areinha. Feito isso, eu vou vir com o meu sabonetinho líquido. Vou colocar um pouquinho aqui, olha, uma gotinha de cada lado. Eu dei uma leve molhadinha na minha escovinha e agora eu vou higienizar aqui por dentro dos fiozinhos com o sabonete líquido. Gente, o direcionamento que você vai estar puxando os pelinhos não interfere, tá? Tem muita gente que às vezes pensa que só pode puxar para baixo, para cima. Na verdade, não interfere. O importante é você deixar essa sobrancelha bem higienizada para essa marcação fixar bem na pele. Então, agora eu vou começar aqui do outro lado, com a mão bem de leve. Vocês podem perceber que eu até pego na pontinha, tá? Da escovinha, para não pesar a mão mesmo, porque senão machuca. Bom, como eu já esfoliei, eu não vou passar álcool 70 aqui, tá, gente? Até porque a minha modelo tá com algumas alergias na pele por conta do frio. Então, vocês podem perceber que aqui ela tá com uma alergiazinha, tá vendo? Então, pra não provocar mais ainda alguma reação alérgica, eu não vou passar álcool, tá? Fiz só a higienização com o esfoliante, que já removeu o manto hidrolipídico. E com o sabonetinho em gel, né? Pra poder deixar bem limpinha essa sobrancelha, olha. Então, vamos continuar. Vou pegar um tantinho assim de linha. Eu gosto de fazer a marcação com linha, tá? É como se fosse a medida aqui do meu antebraço. Então, essa medidinha aqui de linha. Vou usar um lápis dermatográfico. Eu vou mostrar esse outro que tá novinho aqui pra vocês, porque essa é a marca que eu utilizo, que eu gosto bastante. Mas eu vou usar esse menorzinho aqui mesmo por enquanto, tá? Porque ele já tá até com umas marquinhas aqui que eu tô usando bastante. Mas é igual, tá? Eu gosto de dar uma enroladinha assim, ó, no meu dedo, pra ficar com mais firmeza. E aí eu vou passar no lápis. Algumas vezes até fica bem pretinha essa linha, gente. Olha, eu não gosto dela assim, eu gosto dela bem pretinha, então eu vou passar mais. Quanto mais pretinha você deixa essa linha, melhor. Ó, agora sim, tá vendo? Bem pretinha. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro ponto que eu gosto de encontrar aqui na pele da minha cliente, no rosto da minha cliente, a medida do ponto central do rosto dela. Então, eu sempre traço uma linha reta, onde vai lá na pontinha do nariz dela e aqui na entradinha do cabelo, tá vendo?
Isso daqui vai dividir como se fosse o rosto da minha cliente ao meio. Eu vou dar uma marcadinha. E como essa parte é mais funda e geralmente a testa é um pouquinho mais alta, depois eu volto aqui, olha. E marco ali, no meio. Gente, não tem problema nenhum você voltar e marcar de novo, tá? Isso não tem problema nenhum. Agora, a gente vai achar o ponto inicial aqui da sobrancelha da minha cliente. E como que eu faço isso? Eu não venho aqui, como muita gente faz, no cantinho da lágrima, porque eu acho que afasta demais. Eu também não venho muito aqui em cima. Como que eu gosto de encontrar esse pontinho? Nessa abinha do nariz, a parte aqui de dentro, né? Não é aqui fora, é aqui dentro. Eu gosto de vir com a linha certinha, olha. Bem retinha. E aí, eu encontro esse ponto inicial, tá vendo? Esse é o ponto inicial que nós estamos acostumadas a ver por aí, né? O pessoal sempre chama esse pontinho de ponto inicial. E aqui é a linha central do rosto dela. Agora, a gente vai achar o ponto final da sobrancelha dela. Como que eu gosto de fazer isso? Com os olhos fechados, você vai vir aqui, a modelo, né, com o olho fechado, na abinha externa do nariz, tá vendo? Vai vir aqui, bem rente ao último cílios dela, encostando mesmo no último cílios dela, e vai marcar. Por que que eu não gosto de pegar muito distante? Porque senão, vira um pouquinho o rosto pra mim. Senão, olha, vai ficar muito longe, tá vendo? Aqui vai estar certinho aonde acaba a sobrancelha dela. Aqui já fica muito comprida essa sobrancelha. Então, isso daqui, olha, tá errado. Vira pra cá de novo. Agora, a gente vai fazer do outro lado. Mesma coisa, olha, encosta lá no último cílios dela. E puxa uma linha reta. Agora, a gente vai achar o ponto alto da sobrancelha dela. O ponto alto eu gosto de traçar aqui, olha, no centro do olho dela. Tem muita gente que pede para a cliente abrir os olhos e passar por dentro da íris do olho. Mas uma coisa que é muito comum e que pode atrapalhar na sua marcação e se a cliente tiver algum desvio ali nos olhos? Não tem como, gente, vai ficar diferente, porque às vezes um olho tá certinho, retinho, e o outro às vezes é um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, então isso vai dar diferença. Então eu sempre gosto de pedir para minha modelo ou para minha cliente ficar com os olhos fechados. Eu já vou dar uma olhadinha onde é o ponto alto natural dela e vou tentar deixar o mais próximo possível. Então eu venho aqui com a minha linha, passo no centro do olho dela e vai dar certinho, olha. Onde já é, com os olhos fechados, tá bom? Aqui a mesma coisa. Com os olhos fechados a gente faz essa marcação. E agora a gente vai medir pra ver se tá tudo certinho. Acabei de sujar o meu paquímetro aqui com um lápis, mas não tem problema. Então agora, como que a gente vai fazer pra medir e ver se isso daqui tá certo, né? Primeiro, a gente vai encontrar as medidas daqui até aqui e depois daqui até aqui. Então, essa medida, ela precisa ser maior do que essa, tá? Porque aqui é onde vai ter a maior parte da sobrancelha da cliente até encontrar o arqueamento dela, para depois vir a cauda. Quando o ponto alto é muito aqui no meio, a sobrancelha fica com um aspecto assim, ó. Aí fica parecendo um acento. Não é legal. Então, não é um formato que vai evidenciar, que vai trazer uma harmonia para o olhar dela. Então, esse ponto até esse tem que ter uma medida maior do que aqui. Então, vamos lá, vamos ver quanto que deu aqui. Vocês perceberam como que eu vou fazendo? Eu vou mexendo de pouquinho em pouquinho no meu paquímetro até dar certinho, olha. Aqui deu exatamente 4,1. 4 centímetros, ponto 1.
Então aqui eu já vou, sem mexer no meu paquímetro, eu já vou vir pro outro lado e ver se bateu certinho a mesma coisa. Porque é muito comum uma sobrancelha ser um pouquinho diferente da outra. E aqui deu certinho também. Agora, a gente vai vir pro ponto final, pra cauda da sobrancelha. Aqui deu exatamente 2 centímetros. E a gente vai vir aqui do outro lado pra conferir se deu isso também. Olha lá, certinho, tá vendo? 2 centímetros. Agora, a gente vai encontrar a espessura da sobrancelha dela. E como que a gente vai fazer isso? Demarcando aqui aonde vai começar e aonde vai terminar, pra gente saber como que vai ficar a grossura dessa sobrancelha, tá? Então, eu vou vir aqui, viro o rosto um pouquinho pra cá. Nesse momento, eu fico em pé, pra que eu consiga ver melhor, tá? E agora, essa parte, a base, né? Agora, a gente vai vir aqui a parte de cima. E o que acontece? Essa é a maior espessura que vai ficar a sobrancelha, tá? Ela não pode ficar dessa grossura aqui e depois engrossar e afinar, porque senão vai estar errado. Vou dar uma acertadinha, eu vou baixar um pouquinho mais aqui. E vou deixar aqui mais certinho. Aqui, a gente vai medir a altura do ponto alto da sobrancelha da cliente. E agora, a gente vai fazer a marcação do design, né? Na parte de cima da sobrancelha dela. Eu gosto de fazer primeiro com a linha. E eu não me preocupo com isso daqui, gente. Aquele X que o pessoal faz aqui, senão olha aqui onde ia dar. Muito errado. Então, eu não me preocupo com esse centro aqui. Eu me preocupo com a sobrancelha da cliente. Aonde vai ficar bonito eu fazer a marcação e onde vai estar certinho, tá? Então, aqui, ó, puxo a linha retinha. Aqui é a mesma coisa. Puxo bem rente da sobrancelha dela. Agora, a mesma coisa do outro lado. Puxo aqui, bem rentinho com a sobrancelha dela. Vou passar de novo porque ficou um pouquinho falhadinho. Aqui é a mesma coisa. Puxo lá bem rente da sobrancelha dela. E na parte de baixo, eu gosto de fazer a mão livre com a caneta, tá? Mas isso pode ser que você não queira, que você queira fazer com a linha mesmo. Com a linha eu acho mais difícil, principalmente para quem tá iniciando, tá? Mas fica a seu critério, o que você preferir fazer. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Então, aqui eu vou vir desse lado primeiro. Vou pedir pra você virar o rosto um pouquinho pra lá. Eu vou esticar a pele dela. Vou pegar bem aqui, olha, onde tá começando nessa linha, tá vendo? Essa linha aqui. Então, a gente vai esticar a pele dela, vai traçar uma linha aqui. Com a pele dela bem esticadinha. Agora, aqui de novo. Porque, gente, se a gente não estica a pele dela, a gente arrasta, olha, a pele dela. E aí fica uma coisa super feia e não dá um acabamento bonito, tá? Então, aqui, ó. Quanto mais fininho ficar essa marcação, melhor. Só que talvez inicialmente você não consiga deixar ela muito fininha. E eu vou te ensinar como eu faço o acabamento dessa marcação. Sempre respeitando os limites da sobrancelha da cliente. Sem afinar muito, tá vendo? Respeitando mesmo. Se ela já tem um formato aqui bonito, uma espessura bonita, não tem porque eu querer afinar essa sobrancelha. Ou se quiser levantar muito, aí acaba afinando muito aqui, não fica bonito, acaba desvalorizando a sobrancelha dela, o olhar dela. Então, aqui a gente vai finalizar. Eu gosto de utilizar um palitinho, igual aqueles palitinhos de manicure. Pois é, ou palitinho de dente também, tá? Que ele é bem fininho. Eu não coloco muito algodão, não deixo muito grosso, tá vendo? Eu deixo bem fininho de algodão, levemente umedecido, olha, se eu passar assim, olha, nem molha direito a minha luva. Só umedecido mesmo, não é encharcado não. Porque quanto mais água a gente deixa nesse algodão, eu percebo que ao invés de limpar e deixar com acabamento bonito, ele espalha a tinta da caneta em gel, tá? Então, eu não gosto muito.
Eu vou começar aqui a fazer essa limpezinha com o meu palitinho deitado, a pontinha dele. Eu vou esticar a pele da minha cliente. Gente, o ângulo que eu tô aqui, por estar gravando, eu tô com o celular bem em cima. Então, eu tô demorando um pouquinho mais por conta disso. Mas, acho que tá dando pra vocês verem bem, né? É o mais importante. Vou esticar aqui, olha. E vou passando aos pouquinhos. Talvez você olhando aí, pode parecer que eu tô apertando o olho dela, mas eu não tô, tá? Tô pegando só aqui mesmo na pelinha e esticando. Então, você não precisa apertar o olho da sua cliente, é jeito. Isso daqui, quanto mais você treina, melhor fica. Olha como tá bem fininha já essa marcação. Quanto mais fininho, fica melhor pra você não se perder na hora de tirar os pelinhos, tá? Porque se a marcação ficar muito grossa, você não vai conseguir definir qual a parte, qual pelo você tem que tirar e qual pelo não precisa tirar. Olha só como ficou bem certinha. E assim, um detalhe, aqui na parte de cima, como a gente fez com linha, a gente não consegue dar um acabamento mais arredondado, tá? Por isso que eu vou vir agora com a caneta em gel, pra gente fazer um acabamento aqui também. Porque, gente, não fica bonito aquela sobrancelha com um bico aqui em cima, isso não valoriza o olhar, pelo amor de Deus. Minhas alunas, eu não deixo fazer isso, tá? Porque quando a gente passa só a linha, ó, ela fica com um bico aqui, e a gente não precisa disso. Vamos fazer aqui agora na parte de cima, a gente vai passar por cima do lápis, que já tá marcado aqui mesmo. A única coisa que eu me preocupo nesse momento é de deixar bem pigmentado. Não tem problema se vai ficar mais grosseiro aqui, porque a gente ainda vai dar acabamento nisso daqui. E aqui eu já começo a fazer um processo de arredondamento dessa sobrancelha. Então, aqui no ponto alto, né, no caso. Pra quebrar aquele bico ali. Sempre esticando a pele dela. Ó. Vou trocar meu algodãozinho aqui, pra ficar bem limpinho. Eu não gosto de ficar usando algodão já sujinho de caneta, porque eu acho que ele mais suja do que limpa, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha a quantidade de algodão. E vou enrolar aqui. Então, essa é a quantidade de algodão que eu utilizo. Vou dar uma molhadinha nele. Mas aí eu molho e vou tirar o excesso, tá vendo? Pra não ficar muito encharcado, ó. Estica a pele dela. E aqui eu gosto de vir com ele bem retinho. Aqui é bem facinho de fazer. Vocês percebem que aqui eu tirei um pouquinho da marcação? Não tem problema, vem com a caneta de novo, marco de novo, dou acabamento aqui de novo e tá tudo certo, tá? Não tem problema. Saiu um pouquinho da marcação, faz de novo. Olha, esse foi o meu mapeamento facial. Gente, como eu deixei bem limpinha a pele dela, eu vou passar o dedo aqui pra vocês verem, ó. Não sai essa marcação, tá vendo? Depois que secou a caneta, ó, tô esfregando, não sai. Grudou mesmo, tá bem certinho, ó. Pode esfregar que não sai, tá bom? Agora, se não tiver bem limpinho, infelizmente, só de você encostar, às vezes, já vai sair ali essa marcação. Vou fazer aqui do outro lado agora, só pra vocês verem, mas é isso.
Vira um pouquinho pra lá. Então aqui, ó, esticando a pele dela. Ah, um detalhe, gente. Com a caneta não é legal a gente fazer assim a 90 graus da pele. Eu gosto de fazer com a caneta deitada, porque se eu faço a 90 graus, ela até sai, mas se eu faço assim, olha, ela sai mais fininho e mais branquinha, tá vendo? Com mais tinta mesmo. Então eu prefiro. Vou começar aqui. Gente, um detalhe aqui, eu já começo a fazer o arqueamento da sobrancelha dela. Vocês percebem que eu não faço uma linha reta aqui, ó. Não é isso. Eu já vou subindo para trazer um arqueamento harmônico para a sobrancelha dela, tá? Não é uma coisa que eu faço reta aqui e depois subo, não. Então, a gente já vai trabalhando esse arqueamento. Uma coisa muito importante que eu sempre falo para todas as minhas alunas, seja de curso presencial, de curso presencial ou de curso online. Nunca deixe uma barriguinha aqui, porque não fica bonito também. Na verdade, em parte nenhuma da sobrancelha, tá, gente? Vocês viram que aqui eu passei o dedo, mas a caneta estava molhada ainda, então acabou borrando um pouquinho? É o que eu digo pra vocês. Depois que ela seca, ela fixa, mas enquanto ela tá molhada, se você passa, o dedo acaba saindo. Ó, gente, tiquinho de algodão. Pego bem aqui na pontinha, enrolo. Até sobrou, tá vendo? Não precisa de muito. Molhei, agora eu vou tirando o excesso dessa água. Ó, quando ele tá praticamente seco, olha a diferença, aqui tem até gotinha, né? Quando ele tá praticamente seco, pra mim, é o ponto perfeito, tá? Vira um pouquinho pra cá pra mim. E vou começar a marcação aqui na parte de cima do outro lado também. Mais ou menos aqui, a gente já começa a fazer o arqueamento. Dá aquela quebrada naquele bico que tem aqui, né? Assim fica muito mais harmônico, muito mais elegante, uma sobrancelha muito mais bonita. É isso, galera. O que vocês acharam dessa marcação, desse mapeamento? Olha, então só relembrando, ponto central, ponto inicial, ponto alto, final da sobrancelha, né? Aqui é o corpo da sobrancelha, a cauda. Aqui a gente vai definir a grossura da sobrancelha, sempre nesse início que a gente define a grossura, tá? Nunca é por aqui ou pelo final, porque ela sempre vai iniciar mais grossa e ir afinando pro finalzinho, tá? É interessante que não fique em barriguinhas ou parte assim, mais fina aqui, mais grosso aqui, mais fina aqui, porque senão não evidencia, não fica um olhar bonito, harmônico. Ponto alto. Sempre vai ter um tamanho maior. Eu não trabalho com padrões, eu não trabalho com medidas prontas. Então, eu sempre vou identificar onde está o ponto alto natural da minha cliente, ver se eu consigo estar utilizando esse ponto alto natural dela. No caso, a gente fez isso aqui. Já vou medir, no caso dela deu 4 centímetros de cada lado, com 2 centímetros aqui, no finalzinho, tá? Essa é uma medida muito comum, tá, gente? Isso daqui a gente sempre vê, geralmente dá de 3,5 a 4 aqui, aí algumas sobrancelhas que são mais compridinhas, né? Vai dar uns 4,5, 5 aqui, pra dar uns 2, 2,5 aqui, tá? Mas isso vai muito do tamanho do rosto da cliente também, tudo isso interfere. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Comenta aqui pra mim o que vocês acharam. Se vocês ficaram com dúvida de alguma coisa ainda,
comenta aqui pra mim, que daí depois eu vou estar respondendo vocês. E quem sabe posso estar ajudando vocês de alguma forma também, tá bom? Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Tchauzinho e até a próxima aula.